Olá pessoal, sou o professor Geraldo, dirigindo-me a você mais uma vez, com muita alegria, agora para dar início nessas 3 últimas semanas do ano letivo de 2020, esse ano tão cheio de surpresas, nem todas agradáveis, para darmos então início a uma etapa final em que nós vamos rever os principais assuntos do ano inteiro, visando a prova de recuperação anual. Não apenas aqueles que precisam de nota, que tiveram algum problema nas avaliações anteriores, mas todos, claro, são convidados, são bem-vindos a assistir essa aula e assim faremos juntos esta revisão. Eu vou pausar a gravação um minutinho, porque acabei esquecendo de colocar o fonezinho, ok? Então, por favor, não saia daí, eu já retorno. Retornando então, pessoal, espero que a qualidade do som fique melhor, que também não haja chiado, vamos fazer o possível aqui, às vezes isso acontece. De qualquer forma, com esse fone, nós estamos imunes à presença de latido de cachorro, de campainha que bate, de celular que pode bipar, barulhos externos não haverão de nos importunar. Ok? Então, nessa semana, nós vamos ter 2 encontros. 2 aulas assíncronas de Física A, para rever matéria do ano inteiro. Começando então pelo tópico mais importante lá do primeiro bimestre, em que nós estudamos a estática, o equilíbrio. E o ponto culminante foi o equilíbrio do corpo extenso. Então esse é o tema desta aula, com certeza entrará como questão na prova de recuperação. Equilíbrio do corpo extenso. É bom que você estude essa matéria também pelo modular F7, das páginas 17 até a 25. Lá você encontrará também, além de toda a teoria, bem ilustrada, cheia de imagens bonitas, também exercícios que eu com certeza irei propor nas atividades. Esse é o tema então da aula, equilíbrio do corpo extenso. Você lembra das condições de equilíbrio do corpo extenso? Para que, em física, um corpo possa se considerar em equilíbrio, o que precisa acontecer? Então, lembrando, as condições são 2. Primeira, a resultante das forças que agem sobre o corpo deve ser nula, para que não haja translação. E para que não haja rotação, a segunda condição requer que a soma dos momentos, momento, aquela grandeza definida por força vezes distância, os momentos produzidos por todas as forças em relação a qualquer ponto deve ser nula. Esse ponto geralmente é designado pela letra O. Equivale a dizer somatório dos momentos horários igual a somatório dos momentos anti-horários. Lembra? Essa última condição vai garantir o equilíbrio de rotação. Porque momento, que também se chama torque, é aquela grandeza associada ao giro, a capacidade que um corpo pode ter de girar. Se queremos equilíbrio, não deve haver esse giro e nem pode haver translação. Por isso, a primeira condição requer força resultante nula e a segunda condição requer soma dos momentos igual a zero. Com muito cuidado, o seu professor, o seu dedicado, o professor Geraldo, escolheu 3 exercícios que vão lhe dar uma ideia completa sobre o assunto e que deverá colocá-lo em condições de responder a qualquer coisa que a gente resolva perguntar na avaliação, se é que a preocupação é essa, né? Vamos lá, então. Primeiro exercício. Na figura a seguir, sabendo-se que a barra é rígida e homogênea e tem peso de 80 newtons, seu comprimento é 1,20 m e o bloco M pesa 20 newtons, determine X para que o sistema esteja em equilíbrio. Se é uma barra de 1,20 m e deve ser suspensa, como a figura mostra, por um único ponto, e não existisse aquela carga na extremidade, claro que nós amarraríamos o fio exatamente no meio. Esse valor de X seria 60 centímetros, metade de 120 centímetros. Mas como colocaram essa carga de 20 newtons, apesar de ser um peso bem menor do que o peso da barra, que é de 80, com certeza nós teremos que suspender a barra para manter o equilíbrio em um ponto à direita do ponto central. Isso eu digo porque meu coração diz isso. Se eu suspendesse pelo meio com aquela barra na ponta, haveria giro pelo sentido horário. Não é evidente isso?
Mas se eu suspender a barra por um ponto à direita do ponto central, mais perto da extremidade da direita do que da esquerda, poderá haver equilíbrio. Essa reflexão me faz acreditar que esse x deva ser menor do que 60 centímetros, que é a metade de 120. Vamos ver como você resolve isso, então? Primeira atitude, quando você vê um problema assim, seja em exercício de sala de aula, como agora, seja em vestibular, seja em prova de recuperação, seja onde for, a primeira atitude é desenhar as forças que agem sobre o corpo, coisa que na engenharia chamam de DCL. Esse símbolo, talvez desconhecido pela maioria, DCL significa diagrama do corpo livre. É aquela figura em que a gente desenha as forças que estão presentes sobre o corpo. Veja como fica o DCL para... Desculpe, pulei o slide errado. O problema é este, e o DCL então vem aqui. Tá? Sobre esta barra, então, no meio dela age o peso de 80 newtons. Se a barra é homogênea, o centro de gravidade, o ponto onde está aplicado o peso, coincide com o centro geométrico. Por isso eu sei que ele está a 0,6 metros, que é a metade de 1,20 de cada extremidade. O ponto onde o fio foi amarrado eu chamo de ponto O. Ali existe a força de tração com que o fio sustenta a barra, não deixando-a cair. E na outra extremidade age uma força de 20 newtons de intensidade igual ao peso do bloco lá suspenso. Então, embora não tenha sido perguntado, existem duas forças de 80 e de 20 newtons para baixo, a uma força total de 100 newtons para baixo. Isso me faz concluir com convicção que a tração exercida pelo fio tem que ser de 100 newtons também, né? Se queremos o equilíbrio e temos 100 newtons para baixo, deveremos ter 100 newtons para cima. Se a pergunta fosse qual a tração no fio, eu responderia de imediato 100 newtons. Mas eu quero X. Então eu vou usar a segunda condição de equilíbrio, que eu posso colocar desta forma. Soma dos momentos horários igual à soma dos anti-horários em relação a qualquer ponto. Eu aqui estou optando pelo ponto em que o fio foi amarrado na barra. Porque se momento é força vezes distância, este é o lembrete, deve ter constado no slide anterior, está lá para quem esqueceu, né? A formulazinha, momento é força vezes distância. Como a força T passa por O tal do D da fórmula seria zero. Assim, a força T, que é um elemento que a princípio não é conhecido nem foi pedido, já não vai nos incomodar. Repare que a força é de 20 newtons, por agir do lado direito de O e para baixo, ela tende a provocar giro da barra pelo sentido horário. Por isso, o momento que ela produz eu coloco do lado esquerdo. Momento é força vezes distância. Força 20 e distância x, por isso fica 20x, como expressão da soma dos momentos horários. Já o peso da barra, que age do lado esquerdo de O e para baixo, tende a provocar giro anti-horário. Então, o torque produzido pelo peso vai do lado direito. Força vezes distância, nunca esqueça a expressão do momento. A força aqui vale 80 e a distância, cuidado, de O até a força de 80 é 0,6 menos x, é ou não é? Se daqui até aqui eu tenho 0,6, daqui até aqui eu tenho x, então a distância de O até a força de 80 newtons, essa distância que você está vendo aqui, vale 0,6 menos x. Pronto! Isso é matemática básica, né? Equação do primeiro grau com uma incógnita. Vamos aplicar a propriedade distributiva. No primeiro membro, nós teremos 20 vezes x. Aliás, eu aqui optei, desculpe, para ficar mais fácil a conta, eu passei o 20 dividindo, né? 80 dividido por 20 dá 4, e agora sim a propriedade distributiva, 4 vezes 0,6 dá 2,4 menos 4 vezes x. Esse 4 vem de 80 dividido por 20. Menos 4x vai para o primeiro membro, somado com o x que já estava lá, fica 5x. 5x igual a 4, vezes 0,6 deu 2,4. Passando 5 dividindo, 2,4 dividido por 5 dá 0,48 metros ou 48 centímetros, como esperávamos, um valor menor do que 60. Ok? Analise bem os cálculos de matemática básica nestas linhas que estão aqui em vermelho. Beleza? Então, não esqueça, esse foi o primeiro problema. A primeira atitude é desenhar as forças, fazer as flechinhas. Isso tem mais a ver com o seu coração do que com a sua cabeça. É a Terra que quer que os objetos caiam, gravidade,
e o fio sustentando, então criando uma força para cima. Esse problema foi relativamente simples porque a barra estava suspensa por um único ponto. Às vezes, são dois pontos que sustentam uma barra, ou são dois apoios que sustentam, sei lá, uma ponte, um banco de praça. São situações que na engenharia são abundantes também e que estão ligadas ao assunto que estamos desenvolvendo. Então vamos ver agora um problema com dois apoios. Problema número 2. Uma barra de ferro uniforme homogênea de peso 150 newtons, esse peso vai ser desenhado daqui a pouco bem no meio, né? Metade de 4, que é o comprimento da barra, é 2, então o peso, já vamos desenhá-lo, está a 2 metros de cada extremidade, isso geralmente não é desenhado mesmo, o aluno é que terá de localizar esse ponto. É sustentada pelos apoios A e B, distanciados 3 metros conforme a figura. Calcule as intensidades das reações dos apoios. É sempre bom, antes de começar a resolver, fazer uma previsão consultando o seu coração. Você concorda, o peso da barra age no meio, né? Como em toda barra homogênea e uniforme. Portanto, ele age a uma distância de 2 metros de cada extremidade, por isso estará o peso a 1 metro de B e a 2 metros de A. Meu coração, então, diz que a reação do apoio B vai ser maior do que a de A. Né? Se for uma barra pesada sendo sustentada por duas pessoas, a que segura lá na ponta tira de letra, com uma mão só segura, e a outra pessoa que está segurando mais no meio, por estar mais perto, essa pessoa de onde age o peso, sofrerá a maior carga. Se você entendeu o que eu acabei de dizer, isso significa o quê? Que RB deve dar maior do que RA. A reação do apoio B deve ser maior. Vamos lá então, pessoal. Qual é a primeira atitude? É fazer as flechinhas, desenhar as forças. Então, vamos lá. Essa figura, então, vem a ser o DCL. No meio da barra, age o peso, a 2 metros de cada extremidade. E se a barra tem peso de 150 newtons, por que ela não cai? Porque os apoios sustentam. Então, as reações dos apoios, eu chamo aqui de RA e RB, é o que eu quero calcular. Novamente, soma dos momentos horários igual à soma dos anti-horários em relação a O. O O você escolhe. Eu aqui estou escolhendo como polo o próprio ponto A, a extremidade da esquerda, mas poderia ser qualquer outro, porque eu não estou vendo RA na minha resolução. É que RA vezes 0, né, que seria então o polo, vale 0. Já o peso, que age do lado direito do apoio A e para baixo, tende a provocar giro horário, por isso o momento do peso entra do lado esquerdo. A força é o peso, que vale 150, mas aqui eu chamo de P ainda, vezes a distância da extremidade da esquerda até o peso, é 2 metros. Já a força RB age do lado direito do apoio A e para cima, tende a provocar giro horário. Então fica RB, força vezes distância, que seria 2 mais 1, portanto 3. Esse 1 metro foi dado, né, que dá do apoio B até a extremidade da direita era 1 metro, como o peso age no meio, este 1 vem de 2 menos 1, por isso aqui 1 metro. E 1 mais 2, então deu 3, que seria a distância da extremidade da esquerda, que é o nosso polo, o ponto em relação ao qual nós estamos calculando os momentos. A distância de RB até O seria então 1 mais 2, que é 3. O peso vale 150, 150 vezes 2 dá 300. 300 igual a 3 RB, aqui eu troquei a ordem dos fatores não altera o produto. Então RB dá 300 dividido por 3, que é 100 newtons. E o RA é 50, porque a soma do RA com RB tem que dar 150, não é? São 150 para baixo, então para cima tem que ter 150 também. Se o RB deu 100, o RA é 50. Então fica comprovado que RB de fato é maior do que RA, como nós já acreditávamos, já que o apoio B está mais perto do ponto médio da barra. Ok? Então não esqueça, esse ponto em relação ao qual você calcula os momentos pode ser qualquer ponto. Aqui nós escolhemos, eu percebi isso pela resolução, o polo como o próprio apoio A. Se você quiser repetir esse cálculo tomando como polo o apoio B, ou mesmo o ponto central da barra, vai encontrar os mesmos resultados. Fica a sugestão. Professor, estou achando legal esse assunto. Pois é, muito legal. Quem se dá bem com estática geralmente mostra a inclinação de fazer engenharia civil, né?
É na engenharia civil que o cálculo estrutural se baseia nessas condições de equilíbrio. Então vamos ver mais um último exercício na mesma linha, agora com um detalhezinho a mais. Vem aí então, aqui nós já calculamos RA e RB, vamos ao último exercício de hoje. Uma tábua homogênea de 9 metros de comprimento e peso de 600 newtons está apoiada nos pontos A e B, conforme a figura. Um menino de peso 400 newtons se desloca lentamente para a direita até que, ao se afastar do ponto B, o trampolim começa a girar, perdendo o contato com o ponto A. É que o trampolim normalmente estará chumbado, parafusado, concretado na plataforma. Aqui não está. Então, enquanto o menino caminha de A para B, tudo bem, nada acontece. Mas depois que ele passa de B, de repente a tábua, né, que poderia ser um trampolim, irá girar pelo sentido horário. Eu quero saber qual é a distância x, além do ponto B, que fará com que esse giro ocorra. Eu vou te contar logo toda a história. Daqui a pouco a primeira atitude novamente vai ser desenhar as forças. Bem no meio será desenhado o peso da barra, da tábua, 600 newtons, também o peso do menino. Tá? E quando houver o descolamento, a reação do apoio A vai ser zero. Né? Vai haver reação em B, mas em A, no momento em que estivermos na iminência de giro, haverá perda de contato da tábua com a plataforma, tornando nula a reação de apoio nesse ponto. É isso que esse problema tem de especial, tá? Que a gente teria, é claro, de sentir. Vamos ver se é assim mesmo. Então, veja como é que é o DCL. No meio da barra, age o peso de 600 newtons. Por que aqui é 4,5? 4,5 é metade de 9, né? Que é o comprimento da tábua. Peso age no meio se a tábua for, a gente supõe que é, homogênea. No apoio B age a reação RB e em A, onde eu deveria desenhar RA, no momento em que a barra começar a girar, na iminência de tombamento, deixará de haver o contato, deixando de haver a força. Soma dos momentos horários igual a anti-horário, escolha o ponto O. Nesse caso, é altamente conveniente que você escolha O coincidindo com B, porque a força RB não foi dada nem pedida, apesar de que eu sei que ela vale 1000, né? Porque eu sei que se tem 1000 para baixo, tem que ter 1000 para cima, mas a princípio eu não sabia disso. Então, a força de 400 newtons, peso do menino, que está agindo aí a distância x de O, tende a provocar giro horário. Momento é força vezes distância. Força 400, distância até O, x. Enquanto que o peso da tábua, que age do lado esquerdo de O e para baixo, tende a provocar giro anti-horário. A força é 600 e a distância daqui até aqui seria exatamente 6 metros, que é a distância de A até B, menos os 4,5, né? Do lado de cá. Então, essa distância aqui, reparem no desenho, seria dada por 6 metros menos 4,5. Claro que isso dá 1,5. Corta os dois zeros, 6 vezes 1,5. Aqui os dois zeros do 400 com dois zeros do 600 morreu, passo 4 dividindo. 6 vezes 1,5 dá 9, 9 dividido por 4 dá 2 metros e 25 centímetros. Ou seja, esse menino, que a princípio teria 3 metros além de B, né? Quando ele tiver caminhado 2 metros e 25 centímetros além do ponto B, a barra estará na iminência de tombar. Ok? Então, qual foi a mensagem que ficou? Para resolver problemas de equilíbrio do corpo extenso, tipo gangorra, tipo trampolim, tipo barra em dois apoios, barra suspensa, são os problemas clássicos. Qual é a primeira atitude? Desenhar as forças e daí impor. Força resultante igual a zero, quer dizer, força para cima igual força para baixo, quando necessário, e principalmente lembrar, soma dos momentos igual a zero. Ok? Te convido a fazer mais exercícios, essa matéria é muito legal, tá? Você encontrará nas atividades propostas, no modular também, como eu já lhe disse, da página 17 até a 25. Tá? E se quiser mais, chega no Google, digita lá, problemas sobre equilíbrio do corpo extenso, vai ter uma penca de testes de vestibular, inclusive. Tá? Mas não precisa, não. Estude bem os exercícios do nosso material e você será feliz. Minha querida aluna, meu querido aluno, quero lhe dizer muito obrigado pela sua atenção. Espero vê-los em breve, né? Na nossa aula síncrona novamente, ocorrerá em breve.
E também no segundo encontro gravado ainda dessa semana, que será sobre hidrostática. Teorema de Steven foi a parte mais importante do segundo bimestre. Mas isso é assunto para o nosso próximo encontro. Forte abraço.